Dermi, uma das primeiras edições da revista Veja fala sobre Biúna. Em cima do caminhão tem vários estudantes do Rio Grande do Norte. Quem do Rio Grande do Norte estava no Congresso de Biúna? Como é que foi o Congresso de Biúna? Eu estava na militância estudantil desde 67, como já disse. Em 68 nós nos organizamos, inclusive com os estudantes do Ceará, da Paraíba. Na época o Genuíno era um dos nossos anfitriões quando nós íamos reunidos em Fortaleza, no prédio da Faculdade de Medicina. Então a gente ficava, eles desalojavam um armário onde guardavam esqueletos e a gente dormia dentro desses armários. Era como se fosse o nosso quarto. À noite fechava a porta e a gente ficava lá, metido cheio de formol e esperando o outro dia. Pois bem, aqui do Rio Grande do Norte quase toda essa liderança foi. Eu não me lembro de todos, eu me lembro mais exatamente de Jaime Ariston e do Ceará eu me lembro do Bergson Gurjão Farias, não sei se você chegou a ouvir falar. Depois morreu na guerrilha do Araguaia. Foi reconhecido agora, né? É. E nós chegamos, foi muito estranho, foi até curioso, porque naquele tempo era a Real Aerovias, a empresa que fazia os voos, faz muito tempo, né? E o avião não tinha pressurização. Então quando nós chegamos em São Paulo, chegamos literalmente surdos. Ficamos uns 3 ou 4 dias para recuperarmos plenamente a audição. E fomos levados com os olhos vendados por razão de segurança para Ibiúna. Só que houve um erro, até hoje existe controvérsia sobre isso. Se a direção das organizações estudantis queria provocar um fato político e reuniu 700 estudantes numa cidadezinha em que a padaria vendia 20 pães por dia e passou a vender 800 pães, não precisaria chamar a atenção da polícia de imediato. Ou se isso foi proposital, ou se foi um erro de cálculo. Certo é que nós estávamos numa manhã de outubro, tomando café da manhã, com frio tremendo, todo mundo enrolado de cobertores, quando chegaram mãos na cabeça e fomos todos presos e levados para o prédio do presídio Tiradentes. E lá fomos colocados em celas em que não havia lugar para dormir todo mundo ao mesmo tempo. Então organizamos uma escala de sono, em que uma turma dormia 1 hora, a outra turma dormia e se levantava, a outra turma poder dormir 1 hora e assim por diante. Foi a nossa experiência de Ibiúna. Depois eles pegaram os estudantes do Nordeste, e uma parte dos estudantes, e colocaram em ônibus e nos levaram até a Serra Fluminense, perto de Teresópolis, e mandaram a gente descer dos ônibus em plena serra, sem sabermos onde estávamos. E ficamos lá até localizarmos a próxima cidade, que era Três Rios. Foi uma dureza. Eu consegui localizar o telefone da minha irmã, no Rio de Janeiro, e fui para casa dela. Mas quando a gente chegou, imagina o estado que a gente se encontrava. Todo mundo sujo, barbudo. Foi essa a experiência da primeira viagem a São Paulo. Aí nós voltamos e não havia mais condições de continuidade aqui, porque o QG do Exército nos convocava pelo rádio: atenção, senhores estudantes, fulano, ciclano, Dermi Azevedo, compareça ao QG do Exército para tratar de assuntos de seu interesse. Assuntos de seu interesse era ficar preso. Aí eu pensei muito e decidi não ir ao Exército. Aí fui para o Sul e me incorporei na luta por lá. Que ano isso? Até o Chile. Aí o que é que tu fez lá? Isso já é 68. Aí você ficou fazendo o que desse meio tempo? Eu fiquei... houve um encontro de padres que estudaram na Bélgica, em Ponta Negra, na Casa de Hóspedes de Ponta Negra. E aí o padre Otto, então o padre Otto Santana, irmão de Eugênio, ele conversou com o padre lá da Diocese de Lins e me acolheu na casa do bispo. Falou com o bispo lá e eu fui acolhido na casa do bispo em Lins. Fui de ônibus, passei ainda um período na casa de um camponês aqui no interior do estado. Depois fui para a casa de outra pessoa perto de Caruaru.
fui devagarzinho até chegar a Lins. Mas Lins era muito visada pela repressão. O próprio bispo, os padres eram muito visados. E não dava para permanecer lá. Então aí que eu fui para o Chile e fiquei aproximadamente um ano e meio. Fazendo o que no Chile? Articulando coisas para a minha organização e convivendo com os outros exilados, e recebemos documentos chilenos e estávamos assim, acompanhando um pouco a experiência do governo Allende, da Unidade Popular. Teve convívio com que brasileiros lá nessa época? Havia alguns brasileiros que, dependendo da situação em que foram, ocupavam até cargos no governo, cargos de assessoria do governo chileno. Mas eu não tinha muito contato com digamos, a elite dos exilados, que eram exilados da mesma forma, José Serra e outros mais. Eu tinha mais contato com outras pessoas que eram da própria organização. Aí você volta para o Brasil em que ano? Voltei em 71. Aí vai para onde? São Paulo? Aí fui para São Paulo, não dava para permanecer em Lins, de onde eu tinha saído. E casei em São Paulo e fiquei novamente lá até 74, quando eu fui novamente preso. E entre 71 e 74, o que foi que você fez em termos de militância clandestina? A gente fazia esse serviço de cobertura para pessoas que precisavam ir para o exterior. Então isso exigia, desde a fabricação de documentos falsos, até a produção de panfletos que eram distribuídos nas igrejas. Nós fizemos um jornal chamado Os Clamores do Povo. E eles procuravam terrivelmente descobrir quem fazia esse jornal. E na verdade éramos eu e o Tilden Santiago. O Tilden Santiago depois no governo Lula e foi embaixador do Brasil em Cuba, de Minas Gerais. Era padre na época, né? Era padre operário. Nós fazíamos um boletim na sacristia de uma igreja e distribuímos nas missas de domingo. Antes da missa a gente ia na porta da igreja, olhava o ambiente e distribuímos esse jornal. Depois, quando nós estávamos presos, um dia eu fui acariado com o Tilden, e foi também embaixador, se não me engano, do Brasil no Vaticano, para mostrar que ele era uma pessoa que na democracia ele serviu muito a essas causas nossas. E aí o delegado perguntou: quem é esse senhor aqui? Você conhece? Ele disse: não, nunca vi. E você conhece? Eu digo: não, estou vendo agora. E esse jornal aqui? Eu digo: como é esse jornal? É a primeira vez que nós estamos vendo. Conseguimos manter a história na frente do delegado. Eu me lembro também, e faço questão de registrar isso, para que as pessoas pensem. O delegado me perguntou uma vez: o senhor é comunista? Eu disse: não sou comunista. Por que você não é comunista? Eu digo: porque ser comunista é uma posição muito nobre, elevada, que eu não estou à altura de ser comunista. Aí levei um tapa e caí no meio da sala. Mas muitas vezes os exemplos maiores de cristianismo nós recebemos dos comunistas. Eu me lembro de um companheiro que chegou de madrugada no prédio do DOPS com a perna em carne viva. Ele tinha saído do doicode e ele foi levado, e no entanto ele estava alegre do mesmo jeito. E a primeira preocupação que ele teve ao chegar à nossa cela, onde estava Valdemar Rossi, onde estava Elias Stein e outros líderes metalúrgicos de São Paulo, foi a de distribuir o único bem que ele tinha, o único alimento que ele tinha, que era o dente de alho. Ele queria distribuir por 12 pessoas. Aí eu fiquei meditando: como é possível distribuir um dente de alho por um grupo tão grande? Aí eu entendi pela primeira vez o milagre da multiplicação dos pães, nesse gesto dele. Recordar e viver, né? Mas voltando ao feitito, então, eu tenho certeza de que ele foi vítima daquela repressão terrível. Vocês sabem nos relatos dele que ele, quando foi entrar na sala de tortura, o delegado falou: você vai sofrer mais do que Jesus Cristo sofreu quando foi ser pregado na cruz. De fato, eles colocaram nele um instrumento de tortura que era chamado de
a coroa de Cristo. Era uma coroa de espinhos, não de espinhos, mas de pedaços de aço, de ferro, que eram apertados até fazer explodir o cérebro das pessoas. Ele quase chegou nesse ponto. Então dá para entender como é que ele sofreu e como é que incorporou essa figura da morte dentro de si mesmo. É isso.